eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, e nunca pode comprar, e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Amém. Aqui Jesus Cristo está dizendo para a gente aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. E Jesus, Ele diz que se a gente aprender a sermos mansos e humildes de coração, nós teremos descanso para as nossas almas, nós teremos paz na nossa vida. Hoje muitas pessoas, muitos crentes, eles até cumprimentam com a paz do Senhor Jesus, mas só que eles não têm paz, eles não vivem em paz. Hoje existem crentes que ficam arrumando confusão, existem crentes que ficam entrando no meio de brigas, não para apartar aquela briga, para trazer a paz, para falar para aquelas pessoas não brigarem, mas às vezes o crente entra no meio da briga e começa a brigar também. Hoje existem crentes que não têm paz no coração, porque só ficam pensando em ganhar dinheiro, em ter carro importado, em ter empresas, crentes que não vão na casa de oração para buscar a salvação de suas almas, crentes que eles não leem a Bíblia, para aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, para que eles, praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, eles sejam salvos. Mas hoje existem crentes pensando somente nesta vida. Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, na forma humana, Jesus não pensava nas coisas dessa vida. Jesus não pensava em construir casas bonitas. Jesus não tinha carruagens de ouro, A palavra de Deus diz que existem reis lá no passado que tinham carruagens de ouro, Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele não tinha carruagens de ouro, Ele não tinha casas, mansões, porque Jesus Cristo, Ele só pensava em fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, Ele só pensava em obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele dizia assim: olha, eu não vim aqui na terra fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus, que é Deus. As palavras que eu ensino para vocês não são minhas, mas são do meu Pai, o Senhor Deus, que me revelou elas e que disse para eu pregar. Então Jesus, Ele esteve aqui na terra sempre com o pensamento nos céus.
Existem até teólogos que dizem que Jesus tinha casa na praia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus ele viajava, pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando as pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, ressuscitando aquelas pessoas que tinham morrido, mas ainda não era o momento delas perderem a vida. E Jesus trouxe essas pessoas de volta à vida. Então nós que somos crentes, que dizemos que somos cristãos, nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que ler a palavra de Deus. A gente lê o Evangelho. E ter um comportamento igual ao comportamento que Jesus teve. Hoje existem crentes que não perdoam. Hoje existem crentes que guardam mágoas no coração. Mas a palavra de Deus diz que Jesus perdoava. Quando Jesus foi pregado na cruz, Jesus perdoou aquelas pessoas que pregaram ele na cruz. Jesus perdoou aqueles soldados que feriram ele. Que açoitaram ele. Aqueles soldados que falaram aquelas palavras contra Jesus, que colocaram aquela coroa de espinhos ali sobre a cabeça dele. Quando Jesus estava ali na cruz, ele perdoou todas aquelas pessoas, pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas e perdoasse eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então aqui, Jesus ele diz para a gente aprender com ele. Será que nós estamos aprendendo com Jesus? Hoje a gente vê muitas igrejas aonde os crentes imitam o mundo. Tem pregador que tem tatuagens, tem tatuagem até no rosto. Tem pregador que prega de bermuda, usando bermuda, camisa sem manga. Porque está imitando o mundo. Mas esse pregador está imitando a Cristo? Esse pregador, ele está aprendendo com Jesus o jeito certo de viver, de ter uma vida que agrada a Deus. Aqui em Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5 diz assim, Efésios capítulo 5, verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tem gente que pensa que imitar Jesus, que imitar a Deus é só sair por aí orando, operando milagres. Mas imitar a Jesus Cristo, imitar a Deus, é ter uma vida honesta, é fazer o bem para o próximo, porque Deus ele faz o bem, Jesus ele faz o bem. É perdoar a quem nos fez o mal, porque Deus perdoa, Jesus também perdoa. Aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 27, diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do verso 27: Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Às vezes tem crente que fala assim, mas eu estou imitando Jesus. Jesus fazia milagres, eu também, em nome de Jesus, eu também opero milagres. Jesus pregava, eu também prego, só que não é só isso. Imitar Jesus Cristo não é só isso. Imitar Jesus é ter uma vida do jeito que Jesus tinha aqui na terra. Jesus não fazia o mal para os outros. Só que hoje tem crentes que fazem o mal para os outros. Então o crente que ele imita Jesus Cristo é um crente que ele sempre fala a verdade, porque Jesus sempre falou a verdade. É um crente que perdoa, porque Jesus sempre perdoava. É um crente que trabalha honestamente, né? Porque Jesus ele não roubava ninguém. Jesus ele não pregava em troca de dinheiro para as pessoas dar dinheiro para ele. E Jesus ele só falava palavras para edificar as pessoas. Jesus só falava palavras de salvação para as pessoas. Então nós temos que aprender com Jesus. A gente não tem que aprender com o mundo. Acabamos de ler agora para não dar lugar ao diabo. E quantos crentes têm dado lugar ao diabo? Ao invés desses crentes imitar a Cristo, eles têm imitado o diabo. Porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Que ele mente desde o princípio. Então aquele crente que fala mentira, ele está imitando a Cristo? Ele está imitando Jesus? Não, ele está imitando o diabo. Aquele crente que rouba, que fala mentira, que faz coisas erradas, ele não está aprendendo com Cristo, igual diz aqui na palavra de Deus, mas ele está aprendendo com o diabo a fazer coisas erradas. E aqueles crentes que dão lugar ao diabo, eles não vão ser salvos. Aqueles crentes que aprendem as coisas erradas que o diabo faz, esses crentes não vão ser salvos. Mas aquele crente que aprende as palavras que Jesus ensinou, aquele crente que aprende a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática, e coloca as palavras que Jesus ensinou em prática, esse crente vai ser salvo. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E que descanso para as almas que é essa que Jesus está falando? É a salvação. É a salvação da alma, é o crente. Quando Jesus voltar, né, esse crente vai ser levado por Jesus para a cidade santa. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que lá não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais lutas. Mas o crente, para ser salvo, ele tem que aprender com Jesus a ser fiel a Deus. Porque o diabo também tentou Jesus, mas Jesus não deu lugar ao diabo. Jesus ele venceu aquelas tentações do diabo usando a palavra de Deus. Então o segredo da vitória do crente não é só oração e jejum, mas o segredo da vitória do crente é obedecer os ensinamentos de Jesus, é praticar os ensinamentos de Jesus, é praticar a palavra de Deus e oração e jejum. Porque às vezes tem crente que ora,
tem crente que jejua, tem crente que vai no monte, mas também fala mentira, rouba, faz coisas erradas. Então, esse crente, ele não está aprendendo com Jesus. Mas aquele crente que faz o que Jesus disse para fazer, aquele crente que anda nos ensinamentos de Jesus Cristo, que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Deus, esse crente está aprendendo com Jesus a ter um bom comportamento, a perdoar, a amar o próximo, a trabalhar honestamente, a fazer o que é certo. Então esse crente vai ser salvo. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou, a palavra de salvação. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem revelado para nós, porque o Senhor quer, Senhor Jesus, que nós aprendamos com o Senhor, Senhor Jesus, a ser servos de Deus, porque o Senhor é fiel, Senhor Jesus, ao Senhor Deus. E o Senhor quer também, Senhor Jesus, que sejamos fiéis a Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta palavra. E peço que o Senhor abençoe nós que estamos aqui na tua casa de oração. E todos que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.